Olá, tudo bem? Bora lá, vamos para o segundo vídeo. Segundo vídeo de 5, 2/5, falando sobre feridas emocionais. Eu atendo muitas pessoas e uma coisa que me chamou muita atenção foi que a dificuldade de poder ter um bom relacionamento. E pela experiência que eu tenho, tanto como casal, né? Já faz 13 anos quase que eu estou casado. Tive muitas dificuldades no meu casamento no início. E depois que a gente vai aprendendo sobre essas coisas, vai estudando, vai conhecendo a mente humana, a gente vai conseguindo passar pelos desafios devagarinho. Às vezes a gente acha que essa pessoa não é certa pra mim, no meu casamento é uma droga porque ele é assim se assado ou ela é assim se assado, ou eu estou sendo o problema, eu não estou conseguindo amar essa pessoa do jeito que é. Então esse vídeo é pra você que tá passando por problemas por relacionamento ou pra você ajudar alguém a resolver um problema de relacionamento. Tá beleza? O primeiro vídeo eu falei sobre rejeição, né? Não vou ficar enrolando muito, já vou entrar direto no assunto. Se você quiser saber sobre rejeição, é só clicar lá no vídeo 1, tá? Esse aqui então é o vídeo 2. Vamos falar sobre a segunda ferida emocional. Existe uma sequência? Não, eu que resolvi falar agora sobre abandono, sentimento de abandono. Antes de eu começar a falar de sentimento de abandono, eu preciso explicar para você uma coisa. Só para você entender, nós temos dentro do nosso cérebro um negócio chamado mente. Mente consciente, subconsciente, e assim também vai existir outras oportunidades de eu explicar mais para vocês. Mas a mente consciente é essa que nós estamos falando agora. Você está prestando atenção, então você está consciente em mim. A subconsciente é o nosso automático do dia a dia. A hora que você acorda e escova o dente, você nem vê que você está escovando, você nem sabe com que pé que você desce da cama, mas você sabe que você desce. A hora que você vai dirigir um carro. Mas por que que existe a mente subconsciente? Justamente para facilitar o nosso gasto de energia. Só isso, tá? E lógico, outras coisas mais, mas para você entender rápido. Então, exemplo, você que pilota um carro, senta, você nem lembra, né, que você tem que pisar na embreagem. Hoje o carro a maioria é automático, mas pisa na embreagem, coloca a muda de marcha e vai. Então, a mente subconsciente é aquela mente automática, aquela programada, beleza? Então, já que nós temos essa mente programada, nós temos que entender de desde quando a gente está na barriga da mamãe, desde o nascimento até os primeiros 7 anos, a nossa mente subconsciente ela está extremamente aberta. Então, tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos, comemos, todos os nossos sentidos, eles estão extremamente aptos, que nem uma esponjinha. Tudo que a gente vê, ouve, escuta, come, cheira, toca a mão, tem o tato, nós absorvemos para dentro de nós como uma experiência. Por isso que é muito importante, você que é pai ou mãe, ou você que está passando por um problema de relacionamento, a primeira coisa que eu falo para você, fica tranquilo, o problema não é você no agora presente, nem a pessoa que está te acompanhando, seu companheiro, sua companheira. Você primeiro precisa entender que você tem uma programação desde a sua infância e essa pessoa também, uma outra programação. Por isso que às vezes é difícil bater as cabeças. E muitos relacionamentos terminam até justamente por um não compreender o outro. Minha cabeça não bate com a dele. Então, essa programação, o que que acontece? Coisas que você viu, ouviu e tudo mais, ela é captada no seu subconsciente e entra ali. E muitas vezes os nossos pais não souberam nos educar direito e acabaram cometendo erros lá atrás. Porque eles queriam? Não, os pais sempre querem melhor os filhos, salvo exceções. Exemplo, uma rejeição e tudo mais. Mas não vem ao caso, estou falando de abandono agora. Quando é que essa ferida ocorre para a criança? E até eu disse até os 7 anos, mas isso prolonga até a fase adulta. Mas a raiz mesmo do sentimento dessas feridas emocionais é desde o nascimento, é aquele momento ápice que a criança está esperando algo, beleza? Então vamos lá. Para começar, são as 5 principais feridas que estou falando e do abandono para você entender que às vezes você chegou agora e não estava prestando atenção. Então essa programação ela foi tida como nós. Como é que isso é instalado dentro de nós? Para começar, exemplo, uma pessoa que se sente dependente dos outros, uma pessoa que tem um ciúme excessivo. Você conhece alguém assim? Que é dependente dos outros? Ou você se sente dependente dos outros? Você tem muitos ciúmes, ou seu companheiro ou sua companheira tem muitos ciúmes, um ciúme excessivo?
Essa pessoa ela tem necessidade de aprovação, tudo ela espera que você aprove ela, tipo assim, nossa, que legal que você fez aquela coisa. Você conhece alguém pegajoso ou pegajosa, ou você é esse tipo de pessoa? Você tem medo de ser abandonado de novo, às vezes é por isso que você não consegue iniciar um relacionamento? Outra coisa, você é uma pessoa que se isola um pouco do mundo? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Que eu quero que você entre no estado de consciência agora para você ir respondendo devagar essas perguntas. Outra coisa, você se sente com a sua autoestima baixa? Você é uma pessoa que tem muita raiva? Tem muito ódio dentro de você? Uma pessoa ansiosa ou depressiva? Você tem a necessidade de ficar satisfazendo os outros? Tá vendo quantas perguntas são necessárias para a gente poder entender um pouquinho mais de você? Tá? Todas essas coisas, todas essas perguntas que eu fiz para você é justamente para falar para você que todos esses sentimentos que eu acabei perguntando, se você gosta de chamar a atenção das pessoas, se você busca muito por carinho, se você tem capacidade, se você não tem uma capacidade legal de expressar suas emoções, se você se sente muito possessivo, uma pessoa que às vezes quer dominar a relação, dominante total, se você tem dificuldade de superar desafios, às vezes pega um desafio, você pega e desiste, se você tem medo de fracassar, se você tem medo de se frustrar, é porque você se sentiu abandonada no passado. Marco, é simples assim? Não, não é tão simples assim. Fica simples quando você começa a aprender sobre isso, tá? Então, exemplo, quando a criança se sente abandonada? Primeiro, separação dos pais, tá? Segundo, excesso de briga, um casal que briga demais, o filho fica no meio, se sente abandonado porque acha que o problema é ele. Veja bem, divórcio, desentendimento total na relação, morte, exemplo, morte de um pai. O que acontece? Quando a criança ela cresce e ela quer numa relação ser dominativa, aquela criança, aquele adulto que quer dominar a relação, quer ser assim possessivo, não, eu tal, o que acontece? Você pode ter certeza que o primeiro sentimento, a primeira ferida dominante emocional é o sentimento de abandono. Mesmo que o pai não morreu, mas a ausência, aquele sentimento, a criança sente, brigou demais com os pais, o que acontece? A criança nunca vai falar assim, o problema é dos dois. Sempre vai puxar o problema para ela, vai se sentir culpada, entende? Então, se você tem qualquer tipo desses problemas que eu acabei de fazer as perguntas, automaticamente você pode ser uma pessoa que tem esse sentimento aflorado. Marco, mas todo mundo tem? Sim. Todos nós, como eu disse no primeiro vídeo, vou dizer nos outros 3 subsequentes, que todos nós temos feridas emocionais. Então, é difícil de a gente chegar num determinado, nós precisamos fazer um estudo realmente, tá? Eu estou dando aqui uma colher de chá muito fácil para você compreender. Então você vai analisar cada ponto e vai falar assim, caramba, eu sou assim. Por isso que é bom você assistir os 5 vídeos, porque aqueles são, eu digo, quase que a raiz de todos os outros bloqueios, tá? Exemplo, necessidade de aprovação é um bloqueio, tá? Dentro desse sentimento de abandono. Então, você teve problema, exemplo, meu pai morreu, tá? E, eu preciso ressignificar, porque eu me senti abandonada lá, mas infelizmente foi o destino. Ou melhor, meus pais se separaram. E eu senti culpado daquilo lá. Primeira coisa, sentimento de culpa, o medo, essas coisas, são apenas crenças que foram instaladas no seu cérebro. Ah, Marco, mas você não sabe o que eu estou passando. Não seja vítima. O que eu quero é trazer em você uma consciência extremamente plena, para que você entenda que você tem uma história, seus pais têm outra. Vou fazer uma pergunta como eu fiz em um vídeo e sempre faço para as pessoas. Exemplo, você se sentiu abandonada pela... seu pai foi cafajeste, sua mãe, qualquer coisa, e acabou se separando, abandonando a sua casa, abandonando vocês. Primeira coisa, você conhece o passado dessa pessoa que te abandonou? Porque muitas vezes a gente generaliza, a gente se vitimiza e coloca a culpa em tudo, em todos, e às vezes a gente coloca a culpa em nós mesmos, mas a gente não entende o passado de outras pessoas. Uma das ferramentas principais de você ter essa inteligência emocional é você compreender um negócio chamado empatia. É você meio que se colocar no lugar do outro. Calma aí. Meu pai não sei o quê. Tá bom.
vamos analisar agora na lógica. Quem seu pai foi? Como é que seu avô foi para o seu pai? Como é que o avô do seu pai foi para o seu bisavô, seu vô? Entende ou não? Olha a linhagem. Marco, mas por que olhar para trás? Porque nós carregamos, presta atenção, nós recebemos uma herança de até 7 gerações no nosso DNA, dessas partes emocionais, tanto boas quanto ruins. 20 a 30% dos nossos sentimentos e emoções veio dos nossos antepassados, tanto da linhagem da mãe quanto do pai. Então, assim, a gente não escolheu isso. Então veio. Pode ser que os seus pais foram maravilhosos, mas você ainda tem esse sentimento de abandono. Foi lá atrás. Então nós precisamos aprender a ressignificar isso aí. Contar essa nova história da sua vida. Porque se você não conseguir contar uma nova história, o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo um presente e você não vai ter um objetivo futuro. E essas pessoas que não têm objetivo futuro de vida, um objetivo definido, um objetivo clarificado, essas pessoas estão sofrendo demais. E aí a pessoa está com ansiedade, está com depressão. E por que eu me preocupo muito com isso? Porque nós vemos esse mundo com o propósito de ser vencedores. Então por isso que a minha maior missão é poder ajudar você que está assistindo esse vídeo. Ou você mandar para alguém, você já está fazendo até o papel que eu estou fazendo, de poder ajudar as pessoas a se resolverem. A vida ela é complexa quando nós deixamos ela complexa. Você vê, uma pessoa que ela foge de problemas é porque ela se sente abandonada, não é porque ela não quer resolver problema, é porque ela não consegue entender a história dela. Todos nós somos capazes de resolver problemas. Beleza? Esse aqui foi o segundo vídeo falando sobre o sentimento de abandono, uma das raízes das feridas emocionais. Espero que você tenha gostado. Aperta-se o like, comenta, faça pergunta, a gente vai respondendo também. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.